Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz. Mais uma quarta-feira, nós estamos diante do Senhor Jesus e até aqui o Senhor nos trouxe, nos ajudou, não é? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, às irmãs, aos irmãos que estão comigo aqui na sala de oração e aqueles que vão nos acompanhar depois pelos nossos canais das mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nós temos aqui durante algumas quartas-feiras tratado de alguns assuntos importantes, não é? Então, eu acredito muito, e muitas pessoas têm testemunhado de que esses cultos de quarta-feira, além das orações, as exposições, as reflexões bíblicas, têm alcançado muitas pessoas. Deus seja louvado, não é? Vamos orar? Vamos começar então o nosso culto para a glória do Senhor Jesus, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando. Netinha chegou agora, daqui a pouco a irmã Louise vai entrar também, e vamos que vamos. Vamos escovar nossas cabeças? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos pedir a Deus graça? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma noite, mais uma quarta-feira, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque tudo está no seu controle e debaixo da sua soberania, da sua vontade. Por isso nós descansamos, Senhor, embora muitas vezes nós temos o pensamento, até as ações imediatistas, porque queremos fazer da nossa própria força, mas nós sabemos que tudo acontece conforme o teu querer. Cria em nós um coração puro, um coração desejável, para que possamos aprender qual seja a boa, perfeita vontade sua em nós. Hoje, Senhor, queremos te oferecer esse nosso culto, nosso bate-papo aqui, para a tua honra e para a tua glória. Aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Amém. Vamos iniciar então, não é? Como de costume, a gente sempre deixa no finalzinho para a gente fazer a oração, os pedidos de orações. Eu quero hoje falar sobre um assunto assim que, no meu ponto de vista, é muito importante. Eu tenho tido algumas experiências de muitos dias, muitos tempos, muitas pessoas me perguntando a respeito, pastor, em qual igreja devo congregar? Até pessoas que, de repente, até estão congregando, mas não estão tão felizes, ou então estão tão satisfeitas onde estão. E pessoas que estão desviadas, pessoas que estão desigrejadas, vamos dizer assim, que semanalmente, até que diariamente, inclusive isso aconteceu hoje, as pessoas me perguntam, pastor Oséias, como faço para me identificar uma igreja correta para congregar? Não é? E na medida do possível, biblicamente, eu tenho respondido da forma... algumas pessoas não têm tanta intimidade, nem relacionamento. Outras eu até tenho relacionamento, por isso talvez até mude um pouquinho a forma de falar, né? Mas eu quero hoje refletir com vocês sobre isso, tá bom? Sobre esse tema. Deixa eu abrir aqui. 4 perguntas a serem feitas antes de se tornar membro de uma igreja, tá bom? Então, você que está em casa, você que está aqui comigo hoje, pode também, depois que acabar, isso aqui eu vou enviar os PDFs também, vocês podem enviar o link do YouTube para as pessoas aprenderem, tá bom? Nos meus devocionais, eu estava lendo aqui um artigo da Coalizão do Evangelho, que é uma instituição onde tem pastores reformados, né? E eu faço parte, eu recebo diariamente artigos teológicos, né? E assuntos concernentes às Escrituras, à Bíblia. E dessa vez o artigo é do pastor Brian Crofty, que é um pastor batista. Inclusive, esse pastor tem um ministério muito conhecido, né, nacionalmente falando, né, mundialmente falando, porque ele trabalha com pastoreamento prático. Então, ele tem dicas, tem vídeos, tem treinamentos para pastores, líderes. Então, é muito bacana, tá bom? Vamos lá, vamos para o assunto, né? Pastor, como é que eu faço? Eu preciso frequentar uma igreja. Primeira coisa, agora essa frase, eu nem sei de quem é essa frase, não lembro bem, mas eu utilizo muito essa, se é de John Stott, se é de Martin Lutero, de que a melhor igreja de se estar
é a igreja mais próxima da Bíblia. Isso, para mim, irmãos, é primordial, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o artigo. Ele diz o seguinte, que esta pergunta foi feita muitas vezes para ele, para mim também, muitas vezes, inclusive hoje. E ele diz o seguinte, não só para membros da própria igreja ou visitantes, mas pessoas que abordam nas mídias sociais e tudo mais. Ele diz que é um cenário comum hoje, no mundo de hoje, quando mudamos para um lugar novo, ou seja, uma cidade nova, um lugar novo, e precisamos congregar em uma igreja. Então, a gente tem que identificar isso, certo? Após visitar todas as igrejas em sua lista, aqui estão 4 perguntas a serem feitas que ajudarão a afunilar ou buscar tomar uma decisão. Então, a minha intenção hoje é para você de casa, para os irmãos, que vão nos ouvir depois, principalmente os irmãos aqui são da igreja, não é? Mas, de repente, algum amigo que queira perguntar, vocês vão saber falar, tá? Como tomar uma decisão. Primeira coisa, como tomar a decisão de congregar, de frequentar uma igreja, que é uma igreja bíblica mais próxima de Cristo, da palavra de Deus. Primeiro, nesta igreja, a minha família será regularmente alimentada pela palavra de Deus? Então, a primeira coisa temos que saber aqui, se... Só se for isso aí de... Opa, tem um áudio aberto aí, deixa eu ver quem está aberto. Nossa, Doragina. Deixa eu mutar. Hã? Mutei. Agora deu certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Nesta igreja, minha família será regularmente alimentada pela palavra de Deus? Primeira coisa. Esta é a primeira pergunta que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, que as pessoas precisam fazer, né? Não só se eles são fiéis à palavra de Deus, mas também se esta igreja prega e ensina de tal maneira que a minha alma, não é? Ou seja, a questão espiritual da minha família, elas vão ser bem alimentadas. Em outras palavras, estão pregando expositivamente os livros da Bíblia, né? Ou seja, como uma dieta, como um alimento sólido para a minha família. Então, agora eu vou dar o meu ponto de vista. Irmãos, a primeira coisa a se analisar para se procurar uma igreja, aonde quer que você more, aonde quer que você esteja, é uma igreja bíblica, uma igreja que prega as escrituras. E muito mais do que pregar, uma igreja que exerce uma didática, que investe em uma educação cristã. Eu costumo dizer, aqui na nossa comunidade, na Igreja Batista Reformada da Vida Abundante, de que todo momento é momento de doutrinar. Então, o culto de domingo, a EBD, o culto doméstico, o culto de ação de graças, né? Um evento que seja específico da igreja, todos eles têm que ter a principal intenção, doutrinar a igreja, né? Expor as escrituras. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa buscar em uma igreja é se naquela igreja prega a palavra de Deus regularmente, né? Se ali a sua família vai ser alimentada com alimento sólido do evangelho. Segunda pergunta é a seguinte: estou convencido de que o cuidado da minha alma será uma prioridade nesta igreja. Então, o autor diz que esta igreja precisa ter pastores e presbíteros, obreiros, de verdade, que vêm como a sua principal tarefa, como o cuidado espiritual e supervisão das vidas, ou seja, dos membros dessa igreja, né? Em outras palavras, uma pregação bíblica poderosa não significa necessariamente que a sua alma individual receberá cuidados de maneira regular. O que o autor está dizendo? Agora eu vou acrescentar aqui da minha fala. Uma igreja bíblica próxima das escrituras, que você precisa entender, para você que está procurando uma igreja, você que está desigrejado, você que precisa de uma igreja, se nessa igreja tem pessoas, e principalmente líderes, pastores, líderes, obreiros,
que se preocupa com a sua vida espiritual. E aqui eu entendo que não é somente a exposição bíblica, essa é a primordial, essa é essencial, mas aqui também é o cuidado espiritual. Aí é o pastoreio em si, não é? É o alimento diário, não é? Que seja um devocional diário que o pastor ou algum presbítero ou algum obreiro comunica com os irmãos, sabe? É o cuidado, é a preocupação, é a igreja, é um povo e uma igreja que ama comungar, uma igreja que ama ter comunhão uns com os outros. E isso significa que, independente do que se passe, essas pessoas que frequentam esta igreja, a comunhão ela é importante, irmãos. Então, é importante a comunicação, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, não é? É perceber a tristeza, a dor, a dificuldade do próximo, é ajudar ao próximo em uma dificuldade, é orar uns pelos outros, como nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos fazer daqui a pouco, né? Nesse canal, nessa sala de oração, o objetivo é esse, é orar uns pelos outros. Então, a segunda pergunta que tem que ser feita, para que você entenda que essa igreja é uma igreja cristocêntrica, é se nessa igreja os líderes, os pastores ou o pastor, ele cuida espiritualmente da igreja, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque vai ficar muito longo, mas essa é o desfecho dessa segunda pergunta. Terceira pergunta, para os irmãos entenderem. Minha família vivenciará comunhão e responsabilidade cristã significativa nesta igreja? Muito importante, gente. Para saber isso, será necessário um pouco de compromisso com a igreja. Então, o autor está indicando aqui que, para que você possa identificar isso, tem que frequentar a igreja. Tem que ir a alguns cultos para você compreender qual é a intenção desta igreja, né? Dessa eclésia, né? Se realmente essa eclésia ela pratica aquilo que ela prega. E agora não é mais o líder em si, mas agora é a igreja, no sentido de comunhão, né? Que essa igreja tem que ter responsabilidade, tá bom? Então, é muito interessante isso, que além dos pastores, dos líderes, dos presbíteros, dos diáconos, a igreja em si precisa vivenciar uma comunhão, sabe? Esse espírito, essa ideia de estar próximo, de se preocupar um com os outros, orar um pelos outros, né? De comungar mesmo. Ou seja, de praticar aquilo que é ensinado nos cultos públicos no domingo, não é? É a gente passar a semana inteira remoendo aquele texto, aquilo que foi ensinado na questão prática da vida cristã, sabe? Então, tem que se observar isso dentro de uma igreja. Então, é importante isso. A sua família, ou a família de quem está procurando congregar em uma igreja que está próximo das Escrituras, precisa compreender isso. Tem que haver comunhão, né? Eu não quero dizer aqui também que trazer para você aqui um modelo de uma igreja, vamos dizer assim, perfeita. Não existe. A igreja é imperfeita, né? A igreja é institucional. Perfeito é Cristo, o pastor desta igreja. O sumo pastor, esse sim. Esse é incomparável, não é? Mas a igreja glorificada como corpo de Cristo é falha, não é? Agora, que não quer dizer que não tem que seguir, né, os mandamentos ou os ensinamentos do seu guia, que é o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. A quarta e última pergunta é se poderei eu servir ao povo de Deus e usar os meus dons para o seu benefício nesta igreja? Irmão, isso aqui é interessantíssimo. Será útil conhecer seus dons e quais são algumas das necessidades da igreja. Algumas necessidades podem ser preenchidas por uma simples presença e compromisso.
Além disso, não presuma saber quais são as áreas de necessidade após observação limitada. Ou seja, o que o autor está pedindo? Quando vocês forem fazer uma análise de qual igreja congregar, né, o que isso vai fazer de bem, o que essa igreja tem para oferecer para a sua família, para que você tenha certeza aonde congregar, e aqui eu estou falando a quarta pergunta desse autor, ele está justamente dizendo o seguinte, que nós temos que entender se a gente tem que identificar que se nesta igreja há serviço, né? Que esta igreja compreenda o ministério. E esse ministério vem da palavra servir, né? É o diáconos, né? De ser servo. Se há uma igreja, serva. E se ali tem espaço para você servir, seja no pregar na palavra de Deus, seja na evangelização, seja na pregação do evangelho, seja na limpeza da igreja, seja nas doações, seja como diácono, servir as mesas, seja como presbítero no auxílio, visitar os pobres, aos doentes, né? Ajudar aos órfãos, às necessitadas. Eu digo assim, no ministério geral da igreja, sabe? Então, cabe a nós, ou a quem você vai orientar, a quem está buscando isso, para achar uma igreja, está buscando uma igreja, seja ela desviada, seja ele ou ela sem igreja nesse momento, não é? Porque hoje há um movimento dos desigrejados. Quem são essa classe de pessoas? Pessoas que, por algum motivo, que já passaram por igrejas, né? Ou estão decepcionadas com esta igreja, ou estão decepcionadas com elas mesmas, né? Ou foram machucadas, ou saíram da igreja porque aquela igreja não pregava doutrinas bíblicas e etc. São vários motivos de uma pessoa que é desigrejada. Então, cabe aqui a gente orientar esses passos, essas perguntas para essas pessoas. Então, essa última pergunta nos respeita ao serviço. Se esta igreja tem essa ideia de servir a Cristo, de fazer o ID, a proclamação do evangelho, não é? Aí, quando eu falo igreja aqui, é a igreja local mesmo, não é? Que você... será que aquela igreja tem um serviço para fazer? Né? Então, esta igreja precisa ter conhecimento das Escrituras, a fim de que te caiba, né? Para que você perceba que ali é o seu lugar, é o lugar da sua família. Porque ali você vai servir, nem que for só com a sua presença, com o seu compromisso. Porque existe isso, né? Aquelas pessoas que só vai à igreja para servir, né? Ela senta ali, ouve a palavra de Deus, mas está compromissada com a igreja, né? Com os seus compromissos, é dizimista, é ofertante, é assídua na presença, né? Ela ajuda quando é necessário ajudar, em todos os aspectos, seja financeiro, seja espiritual, seja de ajuda mesmo, não é? Então, isso é importante a gente perceber. Então, ele diz aqui que se nós dedicarmos, né, este processo, devemos ser capazes de responder a essas perguntas, após alguns meses de frequência nesta igreja, ok? Caso possamos responder afirmativamente a todas essas 4 perguntas, há uma boa possibilidade que tenhamos encontrado uma igreja próxima das Escrituras, né? E nessa altura, gostaria de incentivá-los a não demorar. Ele quer incentivar a vocês que estão sem igreja, vocês que estão me ouvindo aqui pela internet, você que vai indicar esse estudo para algum amigo, que você que, por algum motivo, está desigrejado, está sem congregar, né? Está sem comungar, Jesus está chamando vocês, né? É importante dizer que nós fazemos parte de uma igreja glorificada, aonde Cristo é o Senhor, é o cabeça, é o sumo pastor,
certo? E esta igreja tem alguns critérios. Um dos critérios é comunhão, comungar, participar, estar, frequentar, participar, não é? E aí, quando a gente for pensar também para a questão do culto público, não há como a gente falar de culto público sem falar de igreja local. Porque aí vamos falar de ceia do Senhor, que é uma ordenança, por isso temos que comungar dessa ceia, desse ato congregacional, né? Sem falar da adoração congregacional, que é o louvor, é a adoração, é quando nós se reunimos para adorar a Deus, né? É oferecer a nossa oferta viva em adoração. Então, em vários aspectos, há necessidade de frequentar uma igreja, congregar e ter comunhão e comungar participar com a igreja. Então, que vocês façam essas perguntas, que são super, essas perguntas são super importantes, tá bom? Por quê? Agora ele faz aqui uma conclusão, dizendo assim, ó, um elemento final é a chave para preservar com zelo necessário nessa busca. Você e sua família devem sentir um sentimento de desconforto persistente, ou seja, sabendo que não estão em comunhão de aliança com uma igreja local e que não estão sob a autoridade de pastores que cuidam de suas almas e de suas vidas. A liberdade e a ausência de responsabilidade que muitos sentem no processo de buscar uma nova igreja pode causar uma complacência pecaminosa. Então, ele está dizendo aqui que é perigoso, né? A gente, não, eu vou ficar em casa, né? Eu não vou congregar, por isso, por aquilo, outro, independente seja o motivo, não é? E às vezes os motivos são até justos, são até reais, mas não justifica a ausência de congregar, né? O interesse de ter aliança uns com os outros, né? A vontade de ser igreja. Você entende? Então, isso é importante. Isso aqui, irmãos, é algo maravilhoso. E aí ele conclui assim, dizendo assim, em outras palavras, não devemos nos sentir confortáveis como ovelhas de Deus, afastadas da comunhão do rebanho e da responsabilidade aos pastores de cuidar de nós, mesmo que a jornada no momento nos pareça divertida ou difícil, ou até hesitante, sem interesse. Então, eu concluo lendo esse artigo, não é? Desse amigo pastor, do Brian Croft, claro, com alguma acrescento das minhas palavras aqui, de que é importante a gente buscar esse interesse, não é? Eu queria ler um texto com vocês podem me ajudar? Para a gente finalizar? Eu acho que tem muito a ver. Hebreus, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 10, né? Não foi isso, gente, que eu falei aí no texto? Quem me ajuda aí? 10, 25, é isso? Me ajuda aí. Pode abrir o áudio e me ajudar aí. Quem pode ajudar? É Hebreus 10, 25, eu coloquei lá? 10, 25 de Hebreus. Vamos ver? Se você puder abrir esse texto comigo, por favor. Então, abra, por favor. Hebreus, capítulo 10. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo, gente. 10:25, pastor. 10:25 mesmo, né? Ótimo, obrigado. Olha o que diz aqui o texto. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, né? Segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, aqui o autor de Hebreus deixa muito claro a importância, a necessidade de congregarmos. E esse ato de congregar é ouvir a palavra de Deus, é comungar, ter comunhão uns com os outros. E também é
exercitar os dons que Deus nos deu para a glória de Cristo Jesus. Tá bom? Então, fico com essa pequena reflexão de hoje, e eu acredito que essa reflexão vai abrir a nossa mente até para ajudar outras pessoas. Você que, de repente, ouviu alguém te falando, olha, como é que eu faço? Como é que eu vou, né, procurar uma igreja? Você que já ouviu essa pergunta, você que já foi questionada com isso, ou já foi perguntada sobre isso, você pode agora responder, não é? E você vai indicar esse link aí em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Abra aí os seus áudios. Agora chegou o momento de você pedir as suas orações, tá bom? Nós temos aí 6 minutinhos para a gente pedir as orações, não é? Vamos começar pela irmã Maria de Fátima. Peça, irmã Maria de Fátima. Pastor, hoje eu vou pedir pelo meu esposo, para que Deus dê sabedoria para ele passar por esses momentos de doença, né? Amém. Que Deus possa estar dando livramento para ele também das doenças. O alívio, né, irmão? O alívio, porque não tá fácil, né? O alívio. Falar igual tá osso, né, irmã? Tá difícil, né? Mas Deus tá no controle, ele vai cuidar da gente, ele cuida da gente. Com certeza. Amém. E por toda a igreja também, pastor. Ok, minha irmã, obrigado, viu? Fala aí, irmã Netinha. Rapaz, pastor, hoje eu vou ser bem breve. Eu quero pedir pelo meu irmão, né, o Zé, e assim, que hoje ele está assim, numa situação bem complicadinha, porque está fazendo um tratamento, demorou demais para fazer e acabou ficando mais grave, né? Então hoje ele está tratando uma tuberculose. E eu queria pedir oração por ele, né, para que Deus possa estar mexendo mais na mente dele, na cabeça dele, para que com isso ele aprenda não repetir os mesmos erros da vida toda, né? Então, assim, tudo aquilo que lhe fazia mal, que ele possa cair no esquecimento durante esse tratamento, para que ele possa realmente, de fato, se libertar de tudo. Entendi. Então, esse seria o meu pedido. Reflexão da vida, né? Consciência das coisas, né? Perfeito, sim. Vamos orar sim. Vamos orar sim. Irmã Lourdes, peça aí, obreira. Graça e paz, amada igreja. Eu gostaria de pedir oração pelas famílias. Eu percebo que nesses últimos dias está acontecendo umas coisas estranhas no meio da família. Que nós possamos nos voltar diante de tudo isso aí que o Senhor expôs hoje, nós refletimos um pouco mais e descobrimos onde a gente está no déficit e em socorro a Deus o nosso próximo, a direita, a esquerda, os nossos amigos que estão em tribulação, que não estão encontrando resposta, onde estão, revoltados lá onde eles estão, e que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos direcionar o foco da nossa oração em favor das famílias. Porque as famílias realmente estão, literalmente, muitas famílias estão perdidas, sem saber o que fazer da vida. Que nós possamos unir a nossa força e orar pelas famílias. Essa é a minha oração hoje. Vamos orar assim, minha irmã. Vamos orar assim em nome de Jesus, viu? É muito importante. O diabo realmente... O diabo opera em todas as áreas, né, irmãos? Todas as áreas, essa é a verdade. O mundo jaz do maligno, como já disse. O mundo jaz do maligno, né? Mas o que tange a família, em todos os aspectos da família, não é? Mexe com a sociedade no modo geral, não é? Peça, Letícia, a oração, minha filha. O que você precisa? Eu queria pedir oração por uma tia minha que ela tá grávida, ela se chama Cecília Carolina. Ela tá grávida, só que ela, esses últimos dias, estava tendo algumas contrações, algumas dores. Eu queria que vocês, se vocês puderem, orar por ela. Amém. Vamos orar sim, filho. Tá bom? Vamos orar pela Cecília e pela Carol, tá bom? Vamos orar então, meu povo. Vamos pedir a Deus, porque tenho certeza que Deus, até mesmo a gente fazer esse pedido, ele já conhece nosso coração, não é? Mas vamos orar, porque é nosso compromisso orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós oramos as nossas necessidades, mas que, Senhor,
Senhor. Direcione, Nós Senhor. rogamos Nos misericórdia pelas ajuda famílias, a termos, Senhor, por a aqueles que estão resposta que as doentes, por famílias aqueles que estão estão pedindo. perdidos, Pela mente do aqueles que estão em Zé, Senhor, visita tratamento, ele nesta por aqueles que estão hora. sentindo dores. Aqueles que Oh, estão Senhor, dá o pedindo alívio das socorro, aqueles dores. que estão Oh, necessitados da Espírito tua Santo, mão. visita cada Deus, essa irmão, a casa cada não irmã, é cada pessoa que impossível de se precisa. solucionar. Senhor, nós oramos conforme a tua vontade. Senhor, pode Oramos por aqueles resolver também e que fazer estão isso, meu fracos na Deus. fé, Oramos aqueles pela que estão saúde, meu desigrejados, Pai, por dos aqueles que teus estão filhos, dos teus afastados servos. do caminho. Senhor, que a tua graça repouse em cada uma delas. Que a sua graça irresistível possa salvá-lo conforme a tua vontade. Pai, tu conhece a necessidade de cada pessoa, de cada irmão. Oh, Isso mesmo, Senhor. o irmão Zé, Senhor, o irmão da irmã Netinha, Ana Carolina também, que está com a gravidez de risco, o irmão Menezes, Senhor, o esposo da irmã Maria de Fátima. Ah, Deus, as famílias do modo geral, Senhor, que tu possa ter misericórdia de quem tu queres ter misericórdia. Nós, como os teus servos, as tuas servas, oramos, clamando, pedindo a ti que haja misericórdia, Senhor, porque nós cremos que tu és um Deus soberano, um Deus eterno, e nós fazemos parte de uma igreja que clama, que ora, que busca o Senhor. Pai, que nós sejamos esta igreja que as pessoas estão procurando, em todos os aspectos, Senhor. Eu sei que somos falhos, mas nos ensina, Senhor, nos mostra qual o caminho, nos ensina a amar, nos ensina a ensinar, nos ensina a compreender qual é a boa, perfeita vontade sua em nós, a fim de que o seu nome seja glorificado. Nós, como igreja, onde Cristo é o cabeça, é o sumo pastor, queremos obedecer e fazer a tua vontade. Por isso, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, que assim seja, Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, meu povo. Obrigado, irmãs. Obrigado, meus irmãos. Beijo no coração. Até quarta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite a Abraço. todos. Nome de Boa noite. Tchau, Paz gente. de Boa noite a Cristo. todos. Paz, Senhor, a todos. Tchau. Amém. Paz do Abraço. Senhor. Tchau, tchau.